Como se sente? Muito bem. Desde a década de 1950, os adventistas do sétimo dia chegaram a ser uma das populações mais estudadas do mundo. Mais de 140 jornais científicos foram publicados, usando milhares de adventistas como tema. A quanto está? 12 por 10, muito bem. E a que se deve toda esta atenção? Ao descobrimento de que o estilo de vida dos adventistas os leva a viver 6 a 8 anos mais e a reduzir dramaticamente as mortes prematuras por qualquer causa, incluindo os 2 maiores assassinos da sociedade ocidental hoje, as complicações do coração e o câncer. Qual é a fórmula mágica? A ciência moderna tem estabelecido claramente que existe um estilo de vida que promove a saúde e reduz dramaticamente o risco de enfermidades. Consiste de uma dieta variada de frutas, grãos inteiros, nozes e legumes, e de evitar a carne e os produtos que contêm gordura animal. Mas também é importante o sono adequado, o exercício ao ar livre, tomar muita água e abster-se do uso de tabaco, álcool, café, chá e outras drogas. Mas como foi que um grupo tão pequeno e relativamente desconhecido chegou a adotar princípios tão avançados mais de 120 anos atrás? Afinal de contas, até metade do século XIX, ninguém sabia a causa das enfermidades. A prova do germe ainda estava no futuro. A radiografia, a aspirina, os antibióticos ou os antiasmáticos não existiam. A difteria, a febre amarela, a tifoide, a cólera e a varíola eram constantemente. A tuberculose, conhecida como a praga branca, era a maior causa das mortes no noroeste urbano da América e era aceita como um tipo de aflição divina. A febre malárica, chamada sezão, era considerada uma condição normal dos colonos do Ocidente. Mas as mais absurdas que as mesmas doenças eram as supostas curas. Para aliviar o sofrimento dos pacientes, os médicos receitavam colomel, ou cloruro de mercúrio, estricnina, mercúrio, salitre, ópio, álcool e tabaco. Muitos médicos proibiam que os seus pacientes usassem água interna e externa, enquanto outros realizavam amputações com todo tipo de implementos e sem os benefícios dos anestésicos. O ar noturno era considerado perigoso. Fechavam as janelas e as portas hermeticamente por medo de apanhar gripe. Os estorios permaneciam fechados para evitar que os móveis se descorassem. E os residentes urbanos não praticavam exercícios nem se banhavam.
A dieta pesada típica de cada dia normalmente se baseava em carnes gordas, apimentadas com temperos, em tomar muito café e chá. Muitos comiam grandes quantidades a qualquer hora do dia ou da noite. O uso de tabaco era comum, e até os médicos diziam que era um bom estimulante para os pulmões e que a sua fumaça curava a bronquite. Quase ninguém via relação entre o regime alimentar e as doenças dominantes. J. N. Andrews, o missionário e pioneiro adventista, expressou a crença quase universal, e cito suas palavras: "A maioria das doenças estão fora de nosso controle e são encomendadas pela mão de Deus." Digo quase ninguém, porque no meio desta confusão médica, algumas vozes clamavam por uma reforma. Homens como Silvério Graham, que nos anos 1830 chegou a ser o líder do movimento americano pró-saúde. Ele apelou para que se voltasse à natureza e aos métodos de curas naturais e recomendou uma dieta simples, incluindo o vegetarianismo e especialmente os produtos integrais. A comida tinha que ser preparada com o mínimo possível de temperos e estimulantes. Também condenou o tabaco, o chá, o café, as bebidas alcoólicas, as drogas geralmente usadas nas medicinas da época. Embora a sua reforma decaiu com o passar dos 10 anos, outros assumiram com um renovado entusiasmo. A hidroterapia, que consiste em curar com água, gelo e vapor, chegou a ser popular na América, sob a liderança de doutores como Jaime Jackson e Russell Troll. Ambos dirigiram instituições de hidroterapia e promoviam a reforma pró-saúde. E ambos eram íntimos amigos dos pioneiros da nova igreja adventista. Em 1858, aqui no estado de Nova York, o Dr. Jaime Jackson estabeleceu o Lar na Encosta, ao norte do povoado de Dansville. Era a instituição hidroterápica mais bem-sucedida de todas. Jackson publicava um jornal mensal, As Leis da Vida, onde ressaltava suas ideias, opondo-se intensamente às drogas receitadas pelos seus companheiros. Ele tratava seus pacientes com métodos e remédios naturais. Enfatizava especificamente a ideia de obedecer às leis naturais e ensinava que obedecer à natureza é viver. Cria que o maltrato do corpo também afetava as capacidades morais do homem, debilitando assim o seu caráter. Nas décadas de 1840 e 50, se realizaram movimentos de reforma pró-saúde, mas ao mesmo tempo, a maioria da população da América sofria de uma ignorância geral e uma negligência aterrorizante com respeito à saúde e à higiene. Foi nesse tempo em que Deus decidiu alertar os adventistas do sétimo dia de sua preocupação pela saúde e felicidade de todos. Como nos tempos bíblicos, ele usou o dom de profecia. Entre os anos de 1844 e 1848, Ellen White recebeu muitas visões, mas nenhuma tratava dos princípios de saúde. No outono de 1848, foi-lhe mostrado que não só o tabaco era prejudicial para a saúde, mas também o chá e o café. Muito antes que a ciência descobrisse a relação entre o tabaco e as doenças fatais e delineasse os perigos do excessivo consumo de café, vários membros da igreja tinham começado a mudar seu estilo de vida, respondendo ao apelo de Helena. Nos anos seguintes, em 1848, as páginas do Jornal da Igreja informaram com entusiasmo sobre as lutas para deixar o tabaco, o chá e o café. No fim do inverno de 1854, Ellen White relatou outra visão que falava contra os alimentos gordos e abundantes, tão comuns nesta época. Ela também alertou as pessoas a ter cuidado especial com a saúde outorgada por Deus, observando estritamente a limpeza pessoal e do meio ambiente. A cidade de Otsego está situada a uma meia hora de carro ao leste de Battle Creek,
No começo de junho de 1863, Jaime e Helena White e alguns amigos viajavam para Otsego e vieram a esta casa, que nesse tempo pertencia a Aaron Hilliard. Durante o culto familiar vespertino da sexta-feira, Helena White começou a orar por seu esposo, que nesse momento se encontrava mal, deprimido pela condição da igreja de Battle Creek. Enquanto orava, ela recebeu uma visão que produziu um impacto relevante na igreja adventista do sétimo dia e a sua mensagem para o mundo. Na visão, Helena White presenciou o papel que a carne desempenhou no declínio da raça humana desde o tempo de Adão. A carne de porco foi a mais atacada, mas todas as outras também foram acusadas. A visão também falou contra o uso de bebidas alcoólicas, dos temperos e das sobremesas. O tabaco foi descrito como um dos venenos mais fraudulentos e malignos. Lembremos que isso aconteceu 100 anos antes da famosa reportagem do cirurgião geral dos Estados Unidos, o hábito de fumar e a saúde. Helena disse que o chá e o café produziam efeitos semelhantes ao tabaco, só com menos intensidade. Foi-lhe mostrado que é prejudicial comer com excesso, mesmo alimentos saudáveis, e beliscar entre as refeições antes de deitar. Ela viu o terrível efeito que as drogas desta época, como o arsênico, a estricnina, o colomel e outras causavam nas doenças. Disse que as drogas venenosas podiam causar defeitos no feto. Um fato tragicamente confirmado mais tarde por estudos científicos. A eliminação desses alimentos e das práticas imprudentes faria com que qualquer pessoa vivesse melhor. No entanto, a visão não somente corrigiu erros, mas também aconselhou positivamente. Helena enfatizou a importância de tomar muita água, praticar exercícios regulares ao ar livre, permitir a entrada da luz do sol e do ar fresco na casa e tomar banhos diários. Hoje tudo isto é comum, mas na década de 1860 era uma mensagem estranha para muitos. Uma crítica literária denominacional mostra que nos 6 anos prévios à visão, metade daquelas cujas mortes estavam registradas na igreja tinham menos de 30 anos de idade. A necessidade de mudar o estilo de vida era evidente, até mesmo na igreja. Quanto a si mesma, Helena mais tarde escreveu: Surpreendi com as coisas que a visão me mostrou. Muitas delas topavam com minhas próprias ideias. Apesar disso, ela foi clara sobre as implicações da mensagem pró-saúde. A reforma pró-saúde faz parte da grande obra que o povo que espera a vinda do Senhor terá que realizar. Naturalmente existem passagens bíblicas que apoiam essa interpretação da importância da saúde física e mental. Jesus mesmo, quando esteve na terra, dedicou mais tempo sarando os doentes que pregando. O apóstolo Paulo explicou aos membros da igreja de Coríntios que o corpo é o templo do Espírito Santo. Também ensinou à igreja dos Tessalonicenses que para poder crer na breve vinda de Jesus, devemos manter o corpo, o espírito e a alma sem mancha até o regresso de Cristo. Não é difícil ver que os conceitos de Ellen White simplesmente serviram para ampliar a convicção bíblica de que cada pessoa será responsável pela conservação da saúde perante Deus. Mas quanto ela teve que depender de seus contemporâneos para informar isto? Ellen White declarou que antes da visão nunca tinha lido nada sobre a saúde, nem conhecia a revista do Dr. Jackson, As Leis da Vida. Por causa do seu ocupado itinerário, ela não pôde publicar a visão até 1864. E não foi depois disto que ela leu alguns dos livros e revistas populares sobre a saúde, dos quais disse: Surpreendeu-me ver que eles estão quase em harmonia com o que Deus me revelou. Com muito cuidado, ela escolheu trechos dessas revistas que fossem compatíveis com o que ela tinha visto em visão, e os incluiu nas publicações sobre saúde em 1865.
Depois do ano de 1863, Ellen White recebeu mais visões concernentes à saúde. É óbvio que estas a impediram de promover as ideias tão defendidas por alguns escritores, pois se comprovou que eram falsas. O Dr. Traw, por exemplo, proibiu completamente o uso de sal e do açúcar, dizendo que o sal era um mineral venenoso e que o açúcar não era alimento. Ellen White usou um pouco de ambos, mas advertiu de seus maus efeitos se usados sem reserva. Em 1901, ela escreveu acerca do sal. Segundo a luz que recebi de Deus, o sal é realmente essencial para o sangue. Não conheço a causa ou o motivo disto, mas lhes comunico a instrução que me foi dada. Muito antes que se conhecessem os efeitos do colesterol, ela escreveu de que o azeite de oliva é muito mais preferível que a gordura ou a banha. Promoveu um regime vegetariano suprido pelo uso limitado de leite e ovos, muito antes que a ciência confirmasse seus benefícios. De fato, se tem comprovado que um regime vegetariano melhora a resistência dos atletas significativamente. Sua preocupação sobre os produtos refinados e o consumo de muito açúcar tem sido grandemente confirmado pelas investigações científicas. E que sobre os benefícios de caminhar, exercitar-se ao ar livre, na água e à luz do sol, e do divertimento e descanso apropriado que ela defendeu tão intensamente, quem negaria isso hoje? Eu tenho problema com pessoas agressivas. Mas na época de Ellen White, suas mensagens encontraram oposição. Contrária à opinião médica desse tempo, ela promoveu a importância da função da mente no processo da cura. Hoje, a ciência dos psicomáticos reconhece o papel vital que a mente desempenha para vencer a enfermidade. Assim que não queres enfrentar o trabalho ou qualquer outra coisa? Em junho de 1982, a Sociedade Científica Americana e o Conselho Nacional de Investigações publicaram um relatório intitulado A Dieta, a Nutrição e o Câncer. Concluiu que certas variações da dieta diminuem grandemente o risco de contrair câncer. As reformas sugeridas incluem comer muitas frutas, grãos e vegetais e reduzir o consumo de gordura, açúcar, sal e álcool. Com exceção do apelo de Ellen White de abster-se completamente das bebidas alcoólicas, esse relatório não se desvia de jeito algum do que ela mesma escreveu mais de um século antes. Mas que de sua própria saúde? Ao receber a visão de junho de 1863, ela se encontrava débil, fraca e sujeita a frequentes vertigens e desmaios. Padeceu do coração toda a sua vida e sofreu 5 paralisias antes de 1870. Descreveu-se a si mesma como uma grande consumidora de carne e disse que o pão era repugnante para ela. Mas aceitou a instrução recebida e depois de 1863 mudou seu estilo de vida e sua dieta radicalmente. Como resultado, seus constantes desmaios e vertigens a deixaram por completo e a sua saúde começou a melhorar. Um ano ou dois antes que Helena falecesse aos 87 anos de idade, Arthur Spalding, um contista e historiador, a visitou em Elmshaven. Depois de ter o culto familiar aqui na sala de visitas, ela saiu ao vestíbulo e, com um passo ligeiro e vigoroso, dirigiu-se às escadas. Arthur Spalding lhe ofereceu ajuda, mas ela respondeu: Oh, não, obrigada. Sou bem capaz de subir as escadas por mim mesma. Sou tão ágil como quando era menina. Como quando era menina, não. Quando era menina, me encontrava doente, débil e em péssimo estado.
Mas agora Deus me curou e fortaleceu e me sinto melhor, muito melhor que quando era menina. Quase ao final de sua carreira, o Dr. Clive McKay, professor de nutrição da Universidade de Cornell, em Nova York, foi introduzido aos escritos de Ellen White sobre alimentação e nutrição. Ele ficou profundamente impressionado e particularmente intrigado por saber das fontes dessa informação. Perguntou-se como uma mulher com quase nenhuma educação podia dar conselhos de saúde tão avançados para esse tempo. Não aceitou a ideia de que ela os tinha copiado de seus contemporâneos. Afinal de contas, como tivesse sabido quais ideias usar e quais rejeitar entre as desordenantes coleções de teorias e conselhos do século XIX sobre a saúde, muitos dos quais eram também irracionais. Ele achou que ela tinha que ser uma mulher surpreendente com os conhecimentos além de sua época para fazer isso com êxito. Depois de ler extensamente os escritos dela sobre saúde, o Dr. McKay começou a dar conferência a várias sociedades profissionais, usando os conceitos de Ellen White. Estou impressionado com a exatidão de seus ensinos à luz da ciência da nutrição moderna. Apesar de que suas obras foram escritas muito antes da instituição da nutrição científica moderna, não existe um melhor manual disponível hoje. Em 1865, a Igreja Adventista tinha alcançado uma membresia de 4.000. Apesar de não ser muito rica, a visão de 1863 lhe tinha feito lembrar a sua sagrada obra de alertar outros sobre a saúde. Mas como a Igreja alcançaria esta meta? Em agosto de 1865, Jaime White cedeu às pressões e às responsabilidades da liderança da igreja e sofreu um esgotamento nervoso. Sua esposa o trouxe aqui, ao lar na encosta, em Dansville, para ver o Dr. Jackson, onde foi tratado por 3 meses. Os White tiveram a oportunidade de observar os princípios da reforma pró-saúde em prática e encontraram muito para elogiar. No entanto, consideraram que alguns dos princípios de cura eram contrários aos ensinos de Jesus. De fato, até receberam algumas recomendações médicas que poderiam ter sido fatais no caso de Jaime White. Em dezembro, Helena decidiu remover o seu esposo da instituição de Dansville e viajar a Rochester, no oeste do estado de Nova York. Ali se levaram muitas orações a favor de Jaime White e no Natal de 1865, Deus respondeu dando-lhes um extraordinário presente. Ellen White recebeu uma visão onde se mostrou que a igreja deveria começar com sua própria instituição para o cuidado da saúde para aqueles que desejassem aprender a cuidar-se a fim de prevenir as doenças. No ano seguinte, se comprou uma velha casa reformada a oeste de Battle Creek, Michigan, num povoado manufatureiro que nesse tempo era próspero, com uma população de 5.000. Conhecido como Instituto Ocidental da Reforma Pró-Saúde, foi inaugurado em setembro de 1866 como o primeiro centro médico adventista do sétimo dia do mundo. As circulares que anunciaram a instituição declararam que não se administraria nenhum tipo de droga, somente métodos naturais de cura, como a água, o ar, a luz, o calor, a alimentação, o sono, o descanso, a recreação, etc. A alimentação consistiria de um regime estritamente saudável de frutas, grãos e vegetais. Em 1875, o Dr. João Harvard Kellogg, um recém-formado do respeitável colégio médico do Hospital Bellevue, em Nova York, foi contratado para trabalhar no instituto. Durante seu treinamento médico, os White o tinham animado e ajudado financeiramente. No ano seguinte, aos 24 anos de idade, ele foi nomeado superintendente médico do instituto, posição que ocupou durante os próximos 67 anos. Em 1877, o instituto chegou a ser o Sanatório Médico Cirúrgico de Battle Creek. Foi nesse ano que Louis Pasteur apresentou sua teoria dos germes à Academia Francesa de Ciências.
prestígio da medicina estava a ponto de experimentar uma mudança, e o Dr. Kellogg desempenharia um papel muito importante. Ao estender-se a reputação do sanatório, seus edifícios foram consideravelmente ampliados, e para 1885 era a instituição desse tipo de maior no mundo. No fim dos 1890, possuía quase 1.000 empregados. Kellogg chegou a ser bem conhecido como administrador, médico, cirurgião, autor, conferencista, inventor e fabricante de alimentos. Sempre estava a par dos últimos progressos do conhecimento médico, porque lia muito e viajava à Europa para estudar com os principais doutores dali. Foi autor de quase 50 livros, com tiragem de mais de 1 milhão de exemplares. Alguns foram as primeiras obras científicas autorizadas publicadas na América em seus respectivos campos. Fundou um colégio de medicina. Em sua vida realizou mais de 22.000 operações. A última, aos 88 anos de idade. Suas cirurgias eram tão perfeitas que a cicatriz de Kellogg chegou a ser uma marca registrada. Conduziu mais de 5.000 conferências públicas a centenas de milhares de americanos. No sanatório vestido de branco, ele falava sobre os últimos progressos médicos e sobre o sistema de viver saudável, qual sempre promoveu. Inventou muitos tipos de máquinas para tratar os doentes, incluindo este cavalo mecânico. O presidente Coolidge usou-o para seu exercício diário na Casa Branca. Alguns de seus inventos ainda são usados ao redor do mundo hoje. Kellogg também produziu variedades de alimentos para a saúde, incluindo os flocos de milho que mudaram o hábito de jejuar de milhões. Depois do desastroso incêndio que destruiu o sanatório em 1902, Kellogg decidiu reconstruí-lo maior e melhor, embora isso o contradizesse a advertência de Ellen White e outros líderes da igreja. Seu novo sanatório ainda existe hoje, em Battle Creek, mas é agora propriedade do governo dos Estados Unidos. Seu imponente pórtico e entrada acolheram aos muitos que vieram a Kellogg para tratar-se e aprender os seus conselhos sobre saúde. Apesar de mais tarde abandonar a igreja, ele continuou defendendo os seus princípios de saúde. Alguns dos famosos que visitaram durante mais de 60 anos de superintendência foram o industrial e financista John D. Rockefeller Jr., o autor George Bernard Shaw, o inventor Thomas Edison, o escritor soviético Leon Tolstói, o explorador das regiões polares Roald Amundsen, a primeira mulher que voou sozinha através do Atlântico, Amelia Earhart, e o presidente Guilherme Howard Taft, que está registrado como paciente número 100.000. Em 1891, perguntaram a Kellogg como o sanatório de Battle Creek era capaz de estar 5 anos mais adiantado que o resto da profissão médica. Kellogg respondeu que se algo novo aparecia, concordava com a filosofia e os princípios de saúde promovidos por Ellen White, ele o adotava imediatamente. Em 1901, se informou que 27 sanatórios adventistas e 31 lugares de tratamento estavam em funcionamento não só nos Estados Unidos, mas também na Suíça, Dinamarca, Inglaterra, Alemanha, África do Sul, Índia, México, Austrália, Nova Zelândia e nas ilhas do Pacífico. Ellen White morou na Austrália desde 1891 até 1900. E durante sua estadia, promoveu o estabelecimento de lugares de tratamento que no começo foram operados em Ashfield, um subúrbio de Sydney, por 2 enfermeiras que tinham estudado em Battle Creek. Mais tarde, a localização se mudou para Summerhill, onde chegou a ser um sanatório médico-cirúrgico. Em julho de 1899, Ellen White pediu que se construísse um sanatório longe do centro de Sydney, onde se preservariam os valores espirituais e os sãos princípios da cura física e mental. Depois, nesse ano, ela se encontrava no grupo que viajou desde a estação de Thornley, um subúrbio do norte, pelas vias do sertão, ao redor da Rocha Cabeça de Cão, para inspecionar uma propriedade de 75 acres no terreno mais elevado da área de Sydney.
Durante os anos seguintes, um sanatório de 100 camas foi construído. Foi inaugurado no dia 1º de janeiro de 1903. Sendo substituído em 1973 por este moderno edifício de 304 camas, o Hospital Adventista de Sydney pratica os princípios de excelência clínica junto com o Ministério Cristão de Cura. Escrevendo desde sua casa em Califórnia em 1905, Ellen White insistiu em que se estabelecessem mais sanatórios na Austrália, especialmente perto de Melbourne. Em 1910, se inaugurou um pequeno sanatório em Warburton, como 1 hora de carro ao leste de Melbourne. Este também chegou a ser uma instituição cristã bem administrada, que provê cuidado intenso e um bom programa pró-saúde que enfatiza a prevenção e a reabilitação. Mas era no sul da Califórnia que Helena iria influenciar notavelmente no desenvolvimento do Ministério Cristão de Cura da Igreja. Durante os últimos 15 anos de sua vida, morou aqui em sua casa, em Almshaven. Nesse período de tempo, recebeu muitas visões noturnas concernentes à obra da igreja. Em 1902, numa das visões, Deus lhe revelou que no sul da Califórnia haviam propriedades desocupadas na zona rural, adequadas para os propósitos de um sanatório e à venda a um preço muito mais baixo que o custo original. Logo depois disso,